Isso não veio com um manualzinho, página 14, trocar a lâmpada do farol. Não teve isso. Você tem que se virar sem farol. Aliás, será que vai ter farol? Quer dizer, a coisa está nesse nível. Assim. Como é um momento civilizatório, tem que se fazer tudo de novo, tudo novo a partir do que nós fizemos até aqui. Momento civilizatório. Eu ia trazer e me esqueci na última hora. Aquela ampulheta, ela fez isso. Virou completamente. E uma vez que ela virou completamente, o que valia antes não vale mais. É isso que eu queria falar. Pois bem, então nós mudamos tudo, mudam os comportamentos. Volto um pouquinho na tecnologia. A tecnologia que nós falamos começou lá em 90, com a internet, esse uso militar, a tecnologia de uso militar que vieram para uso civil, a gente começou a aparecer aí algumas coisas muito interessantes que a gente não conhecia antes. Inteligência artificial, que é um sistema tecnológico extraordinário. A robótica, que é um sistema de fazer coisas por robôs. Há uma tendência de que todas as atividades repetitivas que possam ser feitas pela mão humana, o robô poderá fazer. Isso aí é uma indústria chamada 4.0, indústria da robótica. Nós temos a internet 5G, que é tempo real, sem delay nenhum entre a origem e a fonte e a chegada da informação. Nós poderemos, daqui a um ano, com a internet 5G, que deve estar chegando ao Brasil, mas que já está aí no mundo, ela vai permitir que você consulte aqui em Cuiabá com um especialista na Alemanha e ele faça uma cirurgia aqui em você, num consultório médico com laparoscopia por um robô. Aí, se nós temos a robótica, a inteligência artificial, a internet 5G, o que vai acontecer com o ser humano? A Mariana, minha nora, diretora da Carandá, estava me contando que inaugurou ontem um restaurante em Cuiabá. Ontem ou antes de ontem, Mariana, não me recordo bem. Serafina, é uma franquia de Nova York. Eles vieram com toda uma tecnologia, uma experiência que as franquias já trazem dentro do pacote, e não pode abrir por causa da restrição do confinamento social. Começou a atender pelo delivery, não conseguiu atender, não conseguiu. Deu pane no sistema de operações, que o volume foi tão grande. Se nós temos isso no comércio, teremos isso em todos os setores da economia. Cada setor em si, ele existe, mas ele tem para trás cadeias de serviços, de produção, e que vai indo e cada cadeia se desdobra em outra, tudo isso está dentro da disruptura. Como é que se os restaurantes, eu fiz na Rádio Jovem Pan ontem um áudio onde eu dizia que os restaurantes, na minha opinião, na minha cabeça, são um exemplo muito interessante. Nós temos um ritual para ir no restaurante. Tira o carro da garagem, sai, toma banho, passa perfume e tal, faz a barba, a mulher se produz, tira o carro, sai, chega, pega o trânsito, sinaleiro, guarda, chega no restaurante, tem um flanelinha para encher o saco da gente, para o carro, entra, tem um garçom que vem todo educado, tal, treinado para aquilo, uma estrutura de ambiente, de ar-condicionado, mesas, tal, por trás uma estrutura de cozinha, de bebidas, de gelateria e tal. Aí você pede a comida, tem todo o ritual do pedir, o ritual da preparação, o ritual do servir, depois o ritual de lidar com as sobras, com o lixo daquilo lá, de fechar, fazer a conta, você pagar o cartão de crédito, tem toda uma outra estrutura. Finalmente você entra no carro de novo, paga o flanelinho, ou paga o estacionamento, paga no cartão de crédito, vai, sai no trânsito de novo, chega em casa e você gastou nessa brincadeira R$200 por um casal. Tudo isso sofreu uma disruptura. Você já não sai mais de casa porque você está em isolamento e depois cria-se o hábito. Como é que ficam essas estruturas para trás? Elas vão ter que se reinventar. Já estão reinventando. Os deliveries dos restaurantes já estão indicando que eles estão num caminho novo.
Mas aí, por consequência, mexe em todas as estruturas do restaurante. Eu estou falando disso, mas nós temos as perfumarias. Eu faço uma consultoria ao Boticário, por exemplo, o Daniel está nos ouvindo, aqui nos assistindo, a Dalva está nos assistindo. O pessoal com uma lucidez social extraordinária, enxergam além, muito humanistas. Eu quero falar disso em seguida. Quando eles fecharam 21 lojas, para dar esse tempo aqui, houve toda uma estrutura de logística, de pessoal, de fechamento. E agora reabriram um pouco de loja. Então, eles vão ter que reestruturar o negócio, como todo mundo vai ter que reestruturar o seu negócio. Nós não podemos olhar para frente com o olhar de quem olhou para trás. O que eu vivi para trás foi muito bom, mas agora é para frente. Aqui eu quero entrar rapidamente numa questão que, para mim, é muito delicada. Eu falei agora mesmo que nós estávamos muito no individualismo e pouco no coletivo. As relações nossas com as pessoas estavam muito desumanizadas. Empregado é empregado, eu pago o salário dele, eu não tomo conhecimento da vida dele. No mundo atual, não é só no mundo das empresas, não. Esse mundo novo que está chegando, não é só no nível das empresas. Confirme se está me ouvindo, por favor. Vão entrar em jogo algumas palavras novas. Estou ouvindo. Tipo home office. Isso veio para ficar. Mas tem uma palavra que me toca antes tem a reinvenção. Home office, reinventar. Reinventar é a palavra da ordem. Home office, reinventar. E tem uma palavra que me toca muito, que diz respeito à questão da humanização, que é uma palavra nova. Home office, reinventar e compaixão. O que é compaixão? Compaixão não é caridade nem ter dó de ninguém. A psicologia chama também de empatia. O que é isso? É a minha capacidade de me colocar no lugar do outro. Não dá mais para trocar uma sociedade baseada no egoísmo. Meu carrão e dane-se o flanelinha quando eu for estacionar. Eu trabalhei para chegar até aqui. Por circunstâncias, eu cheguei até aqui, nessa minha visão individual. O flanelinha não, porque a circunstância dele era outra. Mas ele é tão humano quanto eu. Onde é que eu posso, de algum modo, ser humano com ele? Não é levando para minha casa, não é dando, às vezes, até um emprego, se eu puder dar, de repente, até é possível isso. De repente, mas eu não posso ser omisso 100% com ele. Companheiro, dane-se você, ferre-se. Não, isso não pode mais ser assim. Não preciso dar dinheiro, eu preciso sequer, mas se eu olhar para ele, talvez signifique muito uma palavra. Boa noite, companheiro. Sei lá, alguma coisa assim humana. A humanização é regra daqui para frente e a palavra que sintetiza ela é, desculpem, que sintetiza é compaixão. Compaixão, eu vou repetir, significa a sua capacidade de se colocar no lugar do outro que está na sua frente. Isso vale para qualquer coisa. Reparem que nós estamos indo com uma postura nova. Nessa postura nova, quem é que vai perder poder? Muita gente vai perder poder. Vou começar pelos mais simples. Vão perder poder, vai perder poder a sala de aula, não a educação, a sala de aula. Vai perder poder a universidade, a sala de aula da universidade, não o conhecimento. Esse pessoal acumulou muita contradição, não vale mais. Vão perder poder as representações classistas, os sindicatos vão perder muito poder, as igrejas vão perder muito poder, todas sem exceção. Aqui entra uma outra área muito delicada. O Estado perde poder, a política perde poder, a justiça perde poder, porque ela vai ter que se reciclar. E é uma estrutura muito antiga, muito rígida, muito concreto velho. O concreto velho é poroso, não é sério. O Ministério Público tem que se reciclar. Os parlamentares terão que se reciclar. Então, nós estamos mexendo, e vão perder poder.
Porque a nova sociedade que chega, ela quer uma resposta muito rápida, muito efetiva, de olho no olho, coisa que esse pessoal não consegue dar. Então, a gente está nesse ponto. Como é que muda a questão do consumo? Muda muito. E aí eu recebi ontem, eu vou ver rapidamente, eu recebi ontem um presente de um amigo que me mandou um texto de tudo que eu tenho lido e visto, eu tenho lido e visto muita coisa. Esse me pareceu o mais lúcido. Eu vou ler alguns trechinhos bem rapidamente, porque o tempo está caminhando para o final já. É uma mulher, pelo visto, ela não assina, o texto é desconhecido. Eu vou ler alguns trechos que me marcaram muito mesmo. Ela diz assim: eu nasci poucos anos depois do fim da última grande guerra e desde pequeno ouço falar que a Terceira Guerra Mundial provavelmente iria dizimar grande parte da raça humana. Acho que chegamos nela na Terceira Guerra e nem percebemos. A diferença é que eu, na minha santa inocência, acreditava que seria uma briga de algum país rico contra outro país rico em busca de alguma riqueza maior ainda. Que esses países inventariam bombas terríveis e, com toda a força bélica, iriam demonstrar quem era o mais forte. Errei e errei feio, diz ela. Descobri que o país mais forte na Terceira Guerra não é o que tem mais armas de fogo. E ela está dizendo isso 70 anos depois do fim da Segunda Guerra. Não é o que investiu em força bélica ou armamento nuclear. O país que vai ganhar a guerra, a Terceira Guerra Mundial que ela fala, é aquele que soube investir na ciência, na saúde, em sua infraestrutura hospitalar, porque o inimigo não morre com um tiro, ele é invisível. Achei isso muito lúcido. Ela diz assim: muitos vão morrer, mas essa guerra veio para inverter valores. Essa guerra veio para inverter valores. E dá alguns exemplos, eu vou citar apenas um. Veja o petróleo. Sem consumo, não vale nada, não é mais o ouro negro. Shoppings fechados, loja deserta, carro não sai da garagem, viagens desmarcadas. Em todas as línguas, isso aqui eu gostei tanto, em todas as línguas, a palavra mais falada é mesmo essa, casa, que ganha um novo sentido, além de morada que era, casa agora vira abrigo. Parece que é um jogo de palavras, mas não é. Casa é um prédio, abrigo não, abrigo é uma coisa afetiva, emocional e de comportamento. Aqui tem um texto, um outro parágrafo estupendo. Precisou que o mundo parasse e o vírus ameaçasse nossa sobrevivência para que os pais percebessem que educação se faz em casa. Nós terceirizamos os filhos para a creche, para a escola, para o celular, para a internet, sem percebermos isso. E eles não foram educados. Você fala hoje com um jovem de 15 anos, pega um botão e uma agulha e prega na camisa. Ele morre. Ele não sabe o que é botão, ele não sabe o que é agulha, e ele não sabe que pode ser pregado com a mão. Para ele, aquela coisa que vem de máquina pronta, e ele não quer saber disso. Mas como é que ele vai sobreviver? Falta de educação em casa. As escolas não são lugar de educar, elas são centros de socialização. Olha que conceito interessante. Que ensinar não é fácil, que os professores são muito mais heróis do que aqueles que o cinema mostra. E mais um outro ponto, que os mitos estão nos hospitais, de máscaras e sem condições de trabalho, e não no Planalto, lá em Brasília, onde a idiotização das pessoas toma forma humana pior, sem escrúpulos. Aqui tem uma outra coisa também desse texto que me toca, especialmente pela minha idade, em minha educação, minha origem. Eu vou chamar muita atenção de vocês, me perdoem esse ar professoral, mas eu acho que é uma oportunidade muito rara de uma pessoa madura
vivida. Eu tenho 47 anos no jornalismo, vivi muito, tive 4 filhos, lutei muito. A minha geração lutou muito de um Brasil rural para um Brasil moderno. Então, é uma geração que carrega uma carga muito grande de experiência, de ansiedades, de frustrações e de esperanças. Não mais minha, mas de vocês. Aqui está um trechinho que, para mim, ele me toca no fundo da alma. Se você aprendeu com a sabedoria dos mais velhos, sorte sua. O mundo depois desse tsunami, jovens, morreram muitos velhos, né? Com menos rugas e menos sábio. Se você aprendeu com a sabedoria dos mais velhos, sorte sua. O mundo depois desse tsunami será mais jovem, com menos rugas e mais sábio. Ou talvez a sabedoria apareça nesse tempo, desde que ela sirva para entendermos que viagens foram canceladas, porque a grande viagem que deve ser feita é para dentro de nós mesmos. Isso também é muito tocante. Me desculpe me insistindo nisso. Vencer a guerra, a Terceira Guerra Mundial, no sofá. É uma bênção que está em suas mãos. É uma proteção, né? E enquanto está no sofá, nessa proteção social, é tempo de tentar entender que o mundo vem novo e que o que passou não é para antigamente era tão bom. Tá, passou, não vai voltar. O bom é o futuro. O papai era um homem muito sábio, apesar da simplicidade, tinha uma frase assim: meu filho, para de pensar no passado, olha para o presente, porque o bom mesmo é ter saudade do futuro. Olha aqui, nós tempo no sofá é tempo de ter saudade do futuro. Sua casa é sua trincheira. Isso é muito forte. Sua casa é sua trincheira. E na guerra mundial, a granada mais perigosa é água e sabão. E quando passar, agora ele termina com uma frase curtinha, fantástica. E quando passar, olhe para essa quarentena e veja que ela foi apenas o tempo de incubação que você precisou para renascer. Esse texto me emocionou e me deixou muito esperançoso. Para ir terminando, nós que temos mais idade, que vivemos mais, já não seremos mais tão protagonistas que aquele que faz, como fomos num certo momento. Estou vendo aqui na minha telinha o Vivaldo, uma pessoa de profunda experiência e conhecimento, além de ter um caráter brilhante, excepcional, profundamente comprometido, Mato Grosso, cidade de Alto Paraguai, né, o Vivaldo? O Vivaldo tem uma leitura muito clara da economia. Nós que temos essa experiência de vida, se vimos mesmo nesse momento não mais de protagonistas, o protagonismo é de quem está chegando. A gente é uma referência de informações para ser consultada. Não me cabe mais sentar num computador e criar uma campanha de publicidade. Eu não falo mais a língua do presidente, essa língua nova. E não quero falar, que se eu falar eu me igualo aos jovens. Eu não posso me igualar aos jovens. Eu preciso que eu seja como sou, você que está assistindo do outro lado aí, seja quem você é, para que seus filhos se espelhem nas suas ideias, nas suas experiências. Mas não querem ensinar o mundo. Queremos ser apenas referência. Eu olho para esses jovens de uma forma assim. Se o mundo ia mudar, houve um planejamento divino, cósmico. Esses jovens começaram a nascer a partir de 82, uma geração de jovens que está na faixa dos 40 anos hoje, é que estão prontos para tocar o mundo para frente. A sociologia chama, a psicologia social chama eles de índigos. São os que vieram, a primeira geração depois da minha geração, que veio para começar a entender esse mundo que nós construímos com a tecnologia até 89, e essa tecnologia de celulares e tudo mais, eles pegaram isso e vão tocar o mundo. Eles vieram preparados para isso, um chip diferente. Em 2002 nasceu uma outra leva que está agora,
que são chamados de crianças cristal, de cristais, um outro chip mais aprimorado. E de 2012 para cá, 2010, estão nascendo uma outra geração chamada diamante ou das estrelas. É uma geração pequenininha. Essa é top. Chip do chip. É o que vai lá na frente consertar o mundo. Então nós estamos vivendo, nós estamos passando o bastão, estamos passando o bastão para o Tiago e a Mariana, que passarão para a Alice, o bastão do futuro. E eles estão prontos para isso. Tem um conceito ético diferente, tem um conceito de moral diferente, tem um conceito de social diferente, especialmente um conceito de posse de bens muito diferentes. Eles não estão ligados a ter o automóvel, ter a bolsa, ter o sapato, ter o tênis. Eles estão pegados, o mundo deles está mais ou menos aqui. Até onde esse aqui alcança é o mundo que eles trabalham. Eles vieram para consertar o mundo e construir o mundo. Eu não estou falando de reconstruir, não. Reconstruir é quando desmancha e faz a mesma coisa no mesmo lugar. Agora não. Desconstruiu, desmanchou. E desconstruir é diferente de destruir. Desconstruiu, tirou pedra por pedra, tijolo por tijolo, zerou o terreno, agora constrói um novo prédio com uma outra arquitetura. É a geração dos índigos, dos cristais e das estrelas. Vão construir um mundo novo, é uma construção nova. Por isso que a disruptura que está acontecendo agora é um momento civilizatório novo. E aqui eu fecho falando de Mato Grosso rapidamente. Vou avançar um pouquinho no território do Vivaldo, mas é pouquinha coisa só, Vivaldo, para não atrapalhar você. Eu moro em Mato Grosso desde o dia 25 de agosto de 1976. Vim para cá por conta da divisão do Estado. Eu era jornalista em Brasília e precisava, o governador da época, Garcia Neto, me convidou por um caminho torto e eu acabei chegando aqui e aqui fiquei. Rapidamente me tornei secretário de Estado, tinha certa leitura de crise, participei profundamente do processo da divisão, da reconstrução do Estado, e veio, e escrevo artigo para jornal, para a Gazeta, desde 1990, diariamente, agora de 2 anos para cá, que está sendo uma vez na semana, rádio, TV, revista, enfim, lembrei muito do papai, um homem tem que ocupar todos os espaços do seu tempo, para depois, quando ficar velho, não perguntar que merda que eu fiz na minha vida. Então, eu ocupei o possível, eu sei que o Vivaldo ocupou o possível também, e nesse momento, eu vejo o estado de Mato Grosso, onde eu moro há 44 anos. Como é que eu vejo? Quando eu vou contar rapidinho uma historinha para vocês. Quando eu mudei para cá, eu vim sozinho, minha mulher, a Carmen, e meus 3 filhos, André, Fábio e Tiago. André, Fábio e Marcelo ficaram em Brasília, o Tiago nasceu aqui. Eu tinha um Corcel e eu ia e vinha durante praticamente um ano, a cada 15 dias, ia a Brasília e voltava. Esse asfalto era novo, ligando a Cuiabá, Cuiabá, Goiânia, Brasília. Eu cruzava com 2 caminhões pequenos na estrada, na ida e na vinda. 2 caminhões daqueles Scania amarelos, alaranjado, com 10 toneladas. Ou daqueles caminhões Ford, Mercedes, de um eixo só atrás, carregando tora, umas coisinhas. Não tinha nada para levar, não tinha nada para trazer. Esse revelava o estágio econômico do Estado. Hoje, entre Cuiabá e Rondonópolis, na época da safra, passam 26 mil carretas. Então, nesses 44 anos, qual é a diferença? 26 mil, 25.998 carretas é a diferença desses 40 e poucos anos. Por quê? Hoje se produz o que não se produzia, vai em mercadoria, vem em insumos. O Estado deu esse salto, os Estados Unidos não deram esse mesmo salto no mesmo período de tempo. O Tiago está meio usando que o tempo está acabando. Pois bem, nós fizemos isso. E outra coisa, agregamos uma tecnologia disruptiva, aprendemos isso. O Miguel está nos assistindo, Miguel lá da Agril, de Luca do Rio Verde, meu querido amigo Miguel Vaz. Sabe a luta que foi? Fizemos do nada, de 2 caminhões Mercedes pequenos, para esse mundo atual das 26 mil carretas carregadas. Um caminhão de 10 toneladas, uma carreta de 50 toneladas, 60 toneladas. Então, esse é o mundo que mudou aqui no Estado. Nós criamos tecnologias com olhar de futuro. Mato Grosso olha para o mundo com olhar de futuro, olhar de país, olhar internacional.
Esse mundo que resulta de tudo isso que nós falamos, dessa crise do tsunami do coronavírus e das mudanças todas que virão, esse mundo, haja o que houver, como dizia o presidente do Corinthians antigamente, o Sete Mateus, haja o que hajar, esse mundo vai ter que comer, ter que continuar comendo. As nossas estruturas aqui estão prontas para receber bilhões em investimentos que estão sobrando lá fora e que vão investir aqui. Então, a gente vai ter uma disrupção de produção aqui assustadora e de tecnologia, porque o nosso ambiente é receptivo à tecnologia. Nosso ambiente é receptivo aos negócios. Nós construímos isso em Mato Grosso em menos de 40 anos. Em 94, a primeira grande safra foi de soja, 3,5 milhões de toneladas. A grande safra de soja hoje está perto de 40 milhões de toneladas. Somando tudo, Mato Grosso produz em torno de 72 milhões de toneladas de milho, soja, etc., e carnes. É mais do que o Brasil produzia em 90. Só nós aqui. Então, nós criamos aqui uma civilização econômica, produtiva e humana. Nós criamos isso. Nós criamos em Mato Grosso uma nova civilização de maior produtor de grãos do país, num estado que há 40 anos atrás, 2 carretinhas iam daqui para São Paulo. Agora, esse mundo que está aí de 26 mil carretas, abriu os portos do norte, o mundo está enlouquecendo, chegando 3 ou 4 ferrovias ao mesmo tempo aqui em Mato Grosso, nesses próximos 5, 6 anos. Então, nós fizemos um ambiente para negócio com olhar no futuro, na área mais sensível do mundo, que não é a do foguete do tanque de guerra, boca, comida. Então, o Vivaldo conhece o assunto mais do que eu. Eu tenho trabalhado com cenários nessa área e não vou avançar aqui. Mas eu só quero dizer o seguinte: a crise nos atinge, desmancha negócios, exige reinvenção, grandes reinvenções. Porque o futuro que nos espera é o futuro de ser a pátria da comida no mundo. As projeções da ONU sobre população indicam que o crescimento da população nesses próximos anos, até 2050, vai dobrar. Quase dobrar. Esse dobrar vai para 10 bilhões de pessoas. Esse dobrar são bocas a mais. E o lugar de alimentar essas bocas é aqui. Estou falando de agro, mas eu estou falando que o agro gera cadeias novas para frente e para trás, em todas as áreas. E isso nos dá uma chance, eu encerro dizendo o seguinte, isso nos dá uma chance, esse ambiente mundial de disruptura nos dá uma chance aqui de sermos os melhores do mundo em comida, os melhores do mundo na produção de comida. Eu vou falar de novo, os melhores do mundo em produção de comida, temos ambiente humano, ambiente empreendedor, tecnologias desenvolvidas, clima, terra, solo. Resolvidas as vias de escoamento e investimento para ampliar as tecnologias, aqui será o coração do mundo previsto por Dom Bosco, por Chico Xavier e pelo Dalai Lama ao longo dos últimos 70 anos. Então, o olhar, gente, eu encerro agora. O olhar de futuro é o olhar de esperança. Não a esperança do esperar, como diz o Portela, esperança de fazer a espera, disruptura. Não olhamos mais para trás, olhamos para frente. O momento é de mudança civilizatória e nós estamos num ponto do planeta chamado Mato Grosso. Mato Grosso é um ponto do planeta onde está desenhado e escrito que vai ser o coração do mundo daqui para frente. Tanto o econômico, quanto o humano, quanto o social, quanto espiritual. Muito obrigado, gente. Tiago, estou à disposição. Não sei se já é o momento de falar, se for, basta confirmar aí. Tiago, você está mudo. Desculpe, professor Vivaldo, eu queria que você agora complementasse a visão humana que o professor Onofre trouxe para a gente,
agora com o viés econômico, olhando do mercado macro para o mercado micro. Nossa região aqui, que tem tanta peculiaridade. Fala, professor, fica à vontade. Ok, bom dia a todos. Primeiro, desculpas por uma barbeiragem minha no começo, que eu achei que estava você que ia me ativar no microfone, mas acabei vendo vocês e não ouvia. Professor, sim. Posso apresentá-lo aqui? Chegou gente depois do nosso começo? Claro, tá? claro. Vou apresentá-lo novamente aqui. Para quem não conhece, o professor Vivaldo Lopes, ele é escritor, economista, ele é formado pela primeira turma da Universidade Federal de Mato Grosso. É um economista brilhante, uma pessoa que tem uma visão de mundo, assim, visão macroeconômica fantástica. E como poucos aqui no nosso estado, ele conhece todos os fundamentos econômicos de Mato Grosso, que é um estado muito peculiar, muito diferente. Então, assim, tudo que você vai ver sobre economia, que estão falando sobre nesse momento, é macro. Então, muitas coisas não se aplicam a nós. E a mídia local, ela é muito superficial, porque ela não conhece a fundo o nosso mercado, não conhece as peculiaridades. E o professor Vivaldo é um dos poucos profissionais, se não o único, que tem tanto conhecimento com esse viés econômico. Por isso que eu fiz questão de convidá-lo aqui para trazer um panorama do que realmente está acontecendo e o que vai acontecer depois que isso passar, porque isso vai passar, é temporário. Professor, fique à vontade, tá? Tá bom. Olha, eu vou reduzir um pouco o tempo. Vou trabalhar com 3 análises, uma global, outra nacional e outra local. E logo em seguida quero externar para vocês qual o cenário de todos que a gente tem trabalhado, dos que eu trabalho com meus clientes corporativos, do que eu tenho visto dos grandes analistas, dos grandes bancos, das grandes universidades que estão estudando o assunto aqui no Brasil. E como que eu vejo aqui o momento que a gente vai sair e como que vamos sair da crise. Em níveis mundiais, gente, é assustador o tamanho da crise, porque numa velocidade tão rápida, o mundo ainda não tinha convivido com a dimensão do que a crise tem feito com a economia global. Vou só trabalhar com alguns números. Nós começamos o ano com o mundo com a expectativa de crescer acima de 3%, a média da economia mundial. Os Estados Unidos crescendo próximo de 3%, a Europa crescendo próximo de 2%, a China crescendo 6,5%, a Índia iria crescer 8%. A soma disso tudo daria um crescimento médio global de 3%. Ultimamente, os Estados Unidos com crescimento em torno de 3%. Gente, para vocês terem ideia, os Estados Unidos crescer 3% é como o Brasil, num ano só, crescer 12% ou 15% o seu PIB. Agora, esses dados estão todos revisados. O mundo vai cair 3%, a China os Estados Unidos vai ter a maior recessão da sua história, deve cair o seu PIB em torno de 5%, e a China queria crescer 6,5%, já reestimou seus cálculos para algo em torno de 1,5%. No Brasil, nós começamos o ano com uma economia que estava renascendo, depois de passar 2014 crescendo 0%, 2016 de 15 a 16 caiu 3,5%, depois 3,30% e 17 voltamos a respirar e tudo estava pronto para a economia brasileira crescer esse ano próximo de 3%. A surpresa do coronavírus é que está fazendo com que a gente conviva com algo que o mundo ainda não havia passado. Em todas as crises, como a de 2008, 2029, 1929, 2018, a guerra de 45, as atividades não foram paralisadas completamente. Você tinha crises produtivas, tinha crises políticas, tinha um pós-guerra, mas não era obrigado todo mundo a ficar em casa e paralisar. Movimentação de pessoas, movimentação de mercadorias, fechamento de aeroportos, fechamento de portos, fechamento de indústria, fechamento de comércio. Tudo isso simultaneamente. Então, está assustando tanto os líderes mundiais empresariais, líderes mundiais políticos, como os grandes analistas econômicos. É algo que não está em nenhum manual e ninguém viu isso, mesmo os economistas mais estudiosos, mesmo as escolas de economia mais preparadas. Bom, mas há um consenso entre Mato Grosso. A gente começou o ano com a expectativa de que a economia de Mato Grosso cresceria entre 10% e 12%. Veja bem, gente, enquanto a economia brasileira ia crescer algo em torno de 3%,
a economia de Mato Grosso estava com todas as suas pilastras prontas para crescer algo em torno de 10 a 12 em 2020. Devemos ficar entre 0 e 2% esse ano o PIB de Mato Grosso. Agora, há um consenso entre todos os analistas, todas as tendências, que a crise é passageira e que a gente tem um primeiro semestre para achar forma de combater e depois retomar as ações produtivas, e há quase um consenso geral de que as atividades do mundo normalmente, não totalmente, mas vão voltar, as forças produtivas da economia mundial, da economia brasileira e de Mato Grosso, voltam a funcionar a partir do mês de julho. Então, o primeiro semestre, basicamente, vai ser para achar a saída sanitária para o coronavírus. E a gente labutar para sobreviver economicamente, comercialmente, industrialmente, e voltar às ações produtivas a partir do segundo semestre. Esse é o cenário, entre o cenário pior, o cenário melhor e o cenário intermediário. É isso que eu estou adotando nas minhas análises, nos meus estudos, que a gente vai perder o primeiro semestre até junho para combater, achar a saída sanitária, combater a crise, e as ações produtivas devem começar a retomada a partir de julho. Para isso, para a gente sobreviver nesse período, não tem outra saída que não seja uma fortíssima intervenção dos governos, quer seja dos governos dos grandes países, como está fazendo a Alemanha, como está fazendo a França, como está fazendo os Estados Unidos, como está fazendo o governo brasileiro. Em qualquer lugar do mundo, não há uma saída para a indústria, para o comércio, para o emprego, para os mais vulneráveis socialmente, que não seja uma forte intervenção do aparelho estatal. Nesse caso, eu faço uma breve análise de que o governo brasileiro fez o dever de casa. Há um erro no começo, porque nas primeiras semanas, o ministro Paulo Guedes, sua equipe e o presidente da República menosprezaram os efeitos do coronavírus e demoraram a tomar as ações econômicas necessárias. A partir do momento que houve uma constatação clara de que havia um problema grave na economia trazida pela epidemia, que virou uma pandemia, começou-se a tomar as ações. Então, nesse sentido, as medidas governamentais de proteger o emprego, proteger as empresas, a liquidez da empresa com capital de giro, proteger os vulneráveis e agora, por último, socorrer os estados e municípios, é a ferramenta ideal, adequada, correta que o governo federal tem que fazer. Por que o governo federal? Porque é o único que tem capacidade para fazer endividamento, gerar recursos nesse momento. Pelas leis brasileiras, estados e municípios não podem emitir dívida, não podem captar dinheiro fora para uma situação de socorro como essa. Então, nesse sentido, as ações governamentais estão sendo corretas, adequadas, demoraram um pouco a ser tomadas, a ser implementadas, e estão demorando um pouco a chegar na ponta. Os vulneráveis ainda não estão recebendo plenamente, porque são os cadastrais, as empresas não estão ainda acessando o volume de dinheiro que foi colocado nos bancos pelo Banco Central e pelo Tesouro Nacional, e aí eu faço um pequeno intervalo aqui, um pequeno parênteses, para falar que os bancos brasileiros estão tendo um dos piores comportamentos na crise, tem sido os bancos brasileiros. O Banco Central liberou 1 trilhão e 200 bilhões de reais, liberando depósitos compulsórios para os bancos, para que eles emprestassem rapidamente para as micro, pequenas e grandes empresas, para elas sobreviverem nesse período de paralisia necessária. Não aconteceu. Esse capital de giro não está chegando, o BNDES já constatou isso, a Febraban já reconheceu, as grandes corporações já denunciaram isso, que os bancos não estão emprestando como deveriam. Mas as soluções implementadas pela equipe econômica do governo atual, da administração federal, são as necessárias. Isso vai gerar um impacto no endividamento do país nunca visto antes. Nós vamos terminar o ano com um déficit nas contas nacionais algo entre 500 e 600 bilhões de reais. Isso nunca havia ocorrido antes. Mas há uma necessidade da nação se socorrer no momento que a crise exigir.
Então, em nível global, pegou todo mundo. Vocês viram que não tem país que não está sofrendo as consequências do mundo, da crise. A começar pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca, nos piores momentos dos Estados Unidos, os piores momentos dos Estados Unidos foi em 1929, com a crise da Bolsa, depois 45, com a guerra, e depois 2008. Nenhum desses períodos os Estados Unidos caiu 5%, como deve cair a sua economia este ano. Todo mundo, então, está sentindo. Na Ásia, o primeiro que está retomando e vai ser um pouco a salvaguarda do mundo e do Mato Grosso é a China. Como ela sentiu o impacto primeiro e saiu mais rapidamente da crise, ela está voltando a produzir normalmente a sua base industrial, o seu comércio e, principalmente, a sua voracidade comercial para comprar mercadorias em qualquer lugar do mundo. Trazendo para Mato Grosso, o que era quase um problema para a gente, que era a gente ser um grande produtor de commodities, de mercadorias, e não sermos um estado industrializado, hoje vai ser uma grande força nossa. Por quê? Porque nessa saída da crise, e até durante a crise, um dos poucos setores que não teve redução tão forte no consumo foi a área de alimentos. E os dados de Mato Grosso são aí para confirmar. A soja deve fechar esse ano com um recorde de safra. A soja já finalizou as colheitas, vai ficar 34 milhões e meio de toneladas. O milho deve chegar a 32 milhões e meio de toneladas de milho. E até março, pelo menos os dados que a gente tem acompanhado estão disponíveis, até o final de março, o consumo, as exportações de Mato Grosso não foram afetadas, mesmo com a situação de crise. Claro, já tinham contratos, a China voltou a consumir mais rapidamente. Então, o cenário que eu vislumbro para a saída da crise é a partir de julho. E os setores que serão mais rapidamente reativados e usufruir disso é o setor onde Mato Grosso é forte, que é a produção de commodities alimentícias, porque o petróleo deve demorar mais a retomar. Minério de ferro, que é outra grande commodity brasileira, também deve demorar mais a retomada do seu consumo mundial, mas os alimentos não. Então, as exportações, a safra do Mato Grossense deve escoar naturalmente neste período de crise um pouco mais reduzida, mas no segundo semestre deve voltar quase que à normalidade. Isso deve ajudar muito a alavancar a economia do Mato Grosso. Em nível nacional, o que vai socorrer e manter as atividades econômicas são as ações que a administração federal está tomando. Antecipando o 13º dos aposentados para maio e junho, liberando recursos para os vulnerados sociais, liberando recursos para os estados e municípios e para as empresas. Esse volume de recursos vai dar um aquecimento. E, a partir de junho, o governo federal deve disponibilizar no mercado 43 bilhões de reais que as pessoas vão poder sacar das suas contas do FGTS, cada um podendo sacar no máximo um salário mínimo. Então, essas medidas vão ajudar, a partir de junho, a aquecer o consumo. E essa fase de transição, nós vamos sobreviver com essas ações governamentais e pouco que os estados vão se movimentar. Eu olhei os dados do ICMS de Mato Grosso até março, ele caiu apenas 6%, de janeiro a março. Porque janeiro e fevereiro não foi tão afetado pela crise, março muito pouco, mas enquanto teve queda de alguns setores, como combustível e outros, houve um aumento no consumo de internet, consumo de comunicação, telefonia, houve consumo de energia elétrica. Então, alguns setores que são fortes arrecadadores de ICMS acabaram tendo um acréscimo por conta das pessoas estarem mais em casa e consumirem mais esses serviços. Então, isso também deve um pouco amenizar. A decisão que o governo tomou aqui de entrar no STF e o STF assumiu, de suspender o pagamento da dívida de Mato Grosso, deve gerar uma economia para Mato Grosso neste ano, algo em torno de 700 a 1 bilhão de reais no caixa do governo, que ele deixará de pagar para o governo federal. Isso também vai ajudar a amenizar um pouco, a mitigar um pouco a queda de arrecadação do governo estadual.
E essas medidas que estão prestes a ser aprovadas no Congresso Nacional de apoio aos estados e municípios, compensando um pouco a queda de arrecadação, vai ajudar um pouco nessa transição daqui até o final do ápice da crise, que eu trabalho com o cenário de que seja a partir de julho. Nesse sentido, nós vamos ter, então, uma economia com uma forte queda da sua atividade econômica nesse ano, da economia brasileira. A média do mercado e de algumas instituições internacionais, como o Banco Mundial e o FMI, é de que nós vamos ter uma queda de 5% no PIB esse ano. Devemos fechar o ano com o dólar um pouco menor, ele já chegou a 5,35, deve estabilizar próximo de 5 até o final do ano, porque não tem sentido, o dólar está subindo tanto. E imagino que na próxima reunião do Banco Central, a taxa de juros Selic, que hoje está 3,75, deve ser reduzida para próximo de 2 a 2,5, o que vai fazer com que a taxa de juros no Brasil, ao longo do ano, a taxa real de juros fique muito próximo de zero. Nós vamos ter uma inflação em torno de 2,5 a 2,6 e uma taxa de juros da Selic, a taxa de juros média, também nesse mesmo patamar, talvez 2,5 a 2,75. Alguns economistas trabalham até com a hipótese que o Banco Central pode trazer a taxa de juros até para 2. Eu participo dessa visão. Acho que, nesse momento, não há sentido nenhum o governo central estar com uma Selic a 3,5 quando não há nenhum risco de a taxa de juros inflacionar gerar inflação, e nem a taxa de câmbio, que a gente já verificou que o dólar chega a 5,35 e não afetou tanto a inflação, pelo menos até março. Então, senhores, na minha visão, a economia de Mato Grosso está sentindo e vai sentir mesmo a crise, mas numa dimensão menor do que o resto da economia brasileira, salvo, naturalmente, pela força do agronegócio. Por quê? Porque a grande força nossa, que é a produção primária de alimentos, carne, fibras, milho, soja, não tiveram tanta redução do consumo e devem ter uma retomada do consumo a partir de julho. Então, essa soma de fatores deve fazer com que Mato Grosso, que aparentemente tem como uma desvantagem a logística para tirar a sua produção daqui e não ser um estado tão industrializado, isso deve favorecer a retomada da economia do estado a partir do segundo semestre. Eu paro por aqui, por enquanto, e fico à disposição para algum questionamento ou alguma complementação que eu possa fazer a partir de questionamentos que tenha dos participantes. Alguém quer fazer alguma contribuição, algum comentário? Fiquem à vontade aí para fazer suas observações. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor com relação à economia mesmo. O meu ramo de segmento é prestação de serviço e os nossos clientes, eles são, em sua grande maioria, da classe D e E. E eu estou bastante preocupada, porque são pessoas de baixa renda, muitos deles estão contando com a ajuda do governo, mas em sua grande maioria são aposentados e, como o senhor falou, haverá uma antecipação aí para os aposentados com relação ao 13º. Mas qual que seria uma visão de cenário para a prestação de serviço que atua nesse segmento D e E na visão do senhor? Ela está sendo e deve mesmo ser a mais protegida pelo governo. Ela está sendo protegida, num primeiro momento, pela garantia de empregos, porque as medidas todas que o governo está tomando é para alimentar capital de giro, expor capital de giro para as empresas, as pequenas e as médias, e até as micros, proteger o emprego, tanto é que tem uma linha de crédito do banco, do governo, para financiar diretamente a folha salarial, e aí essa folha salarial
que protege até 2 salários mínimos, vai afetar, vai beneficiar a classe C e D. E há um movimento de empresas que já somam mais de 4 mil empregos, que está sendo liderado por um grupo de São Paulo, que diz não demita, que está fazendo um esforço muito grande para evitar demissões. E anteontem foi aprovada aquela medida que permite o governo, foi aprovada, assim, ela já tinha sido aprovada, mas houve um questionamento no STF, e o STF validou, de permitir o afastamento, e com o governo pagando uma parte e a empresa pagando outra. Ontem a Havan anunciou que dos seus 22 mil empregados, a Havan usou esse mecanismo com 11 mil deles. O que é? A pessoa suspende o contrato de trabalho, ela fica em casa, reduz 50%, 70% ou 30% do seu salário, a empresa paga 30%, 50% ou 70% e o governo paga a diferença. Se a empresa falar que vai pagar só 30%, o governo vai pagar 70%. Isso também deve proteger essa camada da população mais ligada à classe A e D, desculpe, D e C. Sobre o setor de serviços, talvez seja um dos setores que vai mais ser impactado na saída da crise, porque vai ter que se reinventar. Nós notamos que muitas coisas que a gente fazia, que a gente tinha que ir para o escritório, para dentro das empresas, dentro das companhias, dentro dos escritórios de todo tipo, podem ser feitas em casa, podem ser feitas em home office. Então, é um setor que deve ser muito afetado, porque ele não vai sair do jeito que estava antes da crise. A utilização de tecnologia para fazer serviço à distância, entregas, pedidos e tudo mais, vai ser um carro-chefe do setor de serviços a partir da retomada. E como a gente só vai contar com a internet 5G a partir do ano que vem, a licitação para 5G está prevista para outubro desse ano, a internet deve ser muito mais consumida. E as empresas que prestam serviço vão ter que se adaptar muito para fornecer o máximo que puder usando a tecnologia da internet atualmente. O senhor acredita que mesmo para essa classe D e E, a internet vai ser o meio que ela vai passar a consumir? Exatamente. Já né? Há uma curiosidade estranha no Brasil que surpreendeu o mundo todo o volume de consumo de internet e de aparelhos celulares por parte da classe D e C aqui no Brasil. Não é muito, não é o que se esperava. Nós temos 215 milhões de habitantes e temos 380 milhões de linhas telefônicas. Então, o que a gente está notando é que a classe D e C cada vez mais vai consumir serviços pela internet. E ela levou um susto, um choque agora, quando precisou acessar essa ajuda emergencial de R$600 e notou que tinha um problema com cadastro, com problema do CPF. E o governo, todo mundo dizendo o seguinte, você tem que usar o smartphone e fazer seu cadastro pela internet. Gerou um susto, uma correria danada, mas eles confirmaram o seguinte, daqui para frente eu vou ter que estar bem atualizado e aprender os aplicativos até para acessar os benefícios do governo. Ok, obrigada. Deixa eu só já trazer uma informação aqui em primeira mão para vocês. A gente está fazendo uma sequência de lives, essa está sendo a nossa segunda live, e nós já conseguimos confirmar a terceira live para falar justamente sobre essas mudanças na forma de se consumir. As empresas elas não vão parar, as pessoas não vão parar de comprar, não vamos deixar de fazer negócio, só vai mudar o ambiente de negócio. E para entender esse cenário, eu consegui confirmar com o pessoal da Resultados Digitais, que é a maior empresa de automação de marketing da América Latina. Só ficam atrás da HubSpot no mundo dos Estados Unidos. Então, esses caras vão falar sobre as transformações no ambiente de negócios e quais são as oportunidades que vários mercados vão encontrar de turbinar os seus negócios e continuar vendendo mesmo nesse período. Eu tenho participado de muitas lives, de muitas reuniões, e eu mesmo, sou do ambiente digital, eu estou ficando surpreso com as soluções que várias empresas estão encontrando para continuar vendendo. Muitas delas, inclusive, aumentando o faturamento. Muito bem. Bom dia. Aqui é Paulo Bosco. Eu queria agradecer aí pela oportunidade de estar participando.
e gostaria de fazer uma pergunta para o Vivaldo, doutor Vivaldo, referente à 936, a portaria do governo 936, que possibilita a flexibilização de remuneração, salário, etc. Primeiro, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a intervenção do ministro Lewandowski com a liminar que possibilita, que exige a participação dos sindicatos laborais na elaboração desses acordos. E gostaria de saber também se o senhor tem conhecimento e qual a sua opinião sobre eventuais sindicatos laborais que têm exigido pagamentos a títulos de contribuição negocial para homologar esses acordos, sejam individuais ou coletivos. De velhos tempos, né? De bastante tempo aí. Olha, Paulo, eu considero a decisão do ministro Lewandowski um escorregão. Eu acho que ele falhou, errou aí ao colocar uma trava burocrática numa medida de emergência rápida e que tinha tudo para ser uma grande evolução, que é uma negociação direta entre o patrão e o empregado, quer seja individual, quer seja coletivamente. É assim no mundo todo, é assim na Europa, é assim na Ásia, é assim nos Estados Unidos, no Canadá, e aqui foi um grande avanço, e principalmente a aprovação rápida pelo Congresso. O Congresso Nacional tem atuado de forma muito rápida, muito bem nesse momento de crise. Tanto é um escorregão, Paulo, que ontem ele tentou corrigir. Já disse o seguinte, agora ele não precisa mais participar antecipadamente. O patrão faz o acordo com o empregado diretamente e apenas notifica o sindicato. Foi uma tentativa de corrigir. Pessoalmente, eu acho que quando isso for para plenário, vai destravar, tirar isso completamente. Porque a medida é exatamente para as decisões saírem rápidas. Nós estamos numa situação que 1 ou 2 dias de diferença faz muita diferença e pode significar para a empresa uma quebradeira ou para o empregado um desemprego. Então, eu vejo que deve manter essa linha direta. Tenho, sim, informações, já vi vários depoimentos, já participei de outras lives, e algumas formalmente chegaram ao governo, através das federações, de que, sim, os sindicatos dos trabalhadores estavam cobrando entre R$200 e R$500 para homologar essas rescisões, esses acordos feitos entre o patrão e os empregados diretamente. Deve haver uma ação, uma fiscalização no sentido de inibir isso e não permitir um custo a mais para a empresa ou para o empregado num processo de demissão. Também, por último, Paulo, vejo até, aí já uma leitura mais otimista da minha parte, que essa crise deve parir algumas boas soluções para a gente, e principalmente na relação trabalhista. Essa é uma que eu creio que deve ficar permanente. Ela está com uma situação emergencial, mas eu acho que vai ser uma medida que vai ficar permanente nas relações de trabalho entre patrões e empregados na legislação trabalhista brasileira daqui para frente. E, doutor, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Carrijo, sou advogado e a gente tem acompanhado algumas situações que têm gerado algumas dúvidas no setor de comércio, principalmente. A gente tem visto aí que, dentro da linha federal, o governo tem se mobilizado e propondo medidas para atender tanto a linha do empresário quanto também do trabalhador na manutenção dos empregos. Gostaria de ver com o professor Vivaldo aí se tem visto alguma coisa sobre os municípios quanto à questão do ISS cobrado dos prestadores de serviço. Porque nós estamos falando em 3, 4 meses de demanda que vai ficar estagnado com a prestação de serviço. E isso vai gerar um passivo tributário durante esses 3, 4 meses aí, certo? E algumas medidas que a gente viu a nível estadual, apenas houve a postergação do pagamento disso. Só que aí a gente pegar um empresário que ele já está com a sua atividade estagnada, que ele está tendo que se readequar nas condições trabalhistas, e ele juntar um passivo de 3, 4 meses de imposto, ele vai dar prioridade à manutenção do emprego e vai dar na manutenção da empresa. Tem sido conversado isso dentro das federações
do Comércio, ou mesmo dentro da Associação dos Municípios, aí os prefeitos têm se manifestado no sentido de uma moratória ou uma postergação mais para frente desse tributo do ISS, que traz impacto direto na prestação de serviço? Ou tem ouvido falar alguma coisa nesse sentido? Tenho sim, Carrijo. Olha, os prefeitos estão muito inseguros, porque eles estão com medo de abrir mão do ISS, especialmente nos setores que mais arrecadam do ISS, e a maior parte nem adiou o prazo de pagamento do IPTU. Por outro lado, houve uma forte ação da Associação Mato Grossense dos Municípios e da Confederação Nacional dos Municípios, nesse pacote que foi aprovado ontem na Câmara Federal, de apoio aos estados e municípios, está a recomposição para os municípios do ISS que ele está perdendo por queda de atividade. Há uma confusãozinha ainda a ser administrada, eu acho que nessas próximas 48 horas, porque na medida aprovada prevê o seguinte: tudo que cair entre maio e setembro, outubro, da arrecadação, o governo deve repor para os municípios. Eu estou falando especificamente do ISS, também é no ICMS. E o governo, como ele não tem como calcular isso, estão apavorados. Estou dizendo o governo, a equipe econômica. O que eles querem? Em vez de falar, olha, eu vou repor o que o Cuiabá, por exemplo, não recolheu de ISS no mês, entre maio e outubro, eu vou repor integralmente a queda do ISS. O governo não quer isso. O governo quer o seguinte: eu vou dar um valor fixo, vou dizer 10 ou 15 bilhões, rateia entre os municípios e fica nisso. Eu passo durante 3 meses 15 bilhões, 5 bilhões no mês, 5 bilhões no outro, 5 bilhões no terceiro mês e acaba. É o suficiente para os prefeitos recomporem seus caixas pela perda de arrecadação, e o principal imposto dos municípios, ao contrário do que parece, que é o IPTU, não, é o ISS. Mato Grosso recolhe por ano R$1 bilhão de ISS, R$1 bilhão de ISS, e recolhe algo em torno de 200 e poucos milhões de IPTU apenas. Eu, pessoalmente, defendo a tese de que tem que ter um valor fixo. Não dá para o governo ficar... Porque ele não sabe quanto que Cuiabá vai perder. Ele vai depender do secretário de Fazenda de Cuiabá dizer. E aí ele pode afrouxar muito mesmo aqui. Então, a caminha para ter uma recomposição no caixa do ISS. A minha sugestão para os profissionais que recolhem ISS e suas representações corporativas é a seguinte: no momento em que aprovar definitivamente, eu acho que aprova nas próximas 72 horas, essa medida, garantindo a recomposição, ou parte dela, do ISS para os municípios, acho que vocês têm que atuar imediatamente para exigir dos municípios um tipo de moratória, uma postergação do imposto que vocês não estão conseguindo recolher. Por quê? Qual que é o grande argumento que o prefeito tem para dizer que não pode abrir mão do seu imposto? Porque ele não pode parar as atividades e até aumentar as despesas de saúde do município. Mas o Ministério da Saúde está mandando dinheiro para ajudar na área de saúde, e o Tesouro Nacional vai mandar dinheiro para recompor o ISS. Então, é natural que os municípios também afrouxem um pouco, ou dando uma moratória, ou postergando o recolhimento dos profissionais que têm que recolher o ISS. Obrigado, professor. Obrigado. Professor, eu tenho uma pergunta. Meu nome é Alexandre. Sim. Você havia falado sobre juros e inflação, né? Que como não tem pressão inflacionária, a tendência é dos juros até o final do ano até abaixar. Mas, por outro lado, você falou também sobre um déficit recorde de 600 bilhões de reais. Ou de dólares, não me lembro agora a cifra. E esse déficit vai demandar também captação de dinheiro, sem dúvida nenhuma. Esse excesso de captação não pressiona os juros para o outro lado para aumentar? Por que essa captação não pressionaria o aumento de juros aqui no Brasil? Essa demanda de captação. Você tem razão. Ele pode pressionar, porque o governo federal vai ter que ir ao mercado captar esse dinheiro. O que se conta é que o mundo pós-crise, especialmente ano que vem, ele vai estar com uma taxa de juros média no mundo inteiro muito próxima de zero.
muito próximo de zero. Na Europa, vai ser negativa a taxa de juro real. É algo assim, se você comprar títulos do governo alemão, 1 milhão de euros, e você chegar no final do período, o governo vai te entregar 1 milhão de euros menos 2%. Você vai perder capital para guardar o dinheiro no Banco Central de Londres ou da Alemanha ou dos Estados Unidos. Isso vai permitir que países emergentes como o Brasil possam captar oferecendo um juro um pouquinho maior do que o juro negativo que está na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia. Mas nós não temos muita alternativa, Alexandre, porque se não fizer nada, a situação piora muito. Então, qual que é a opção que nós temos nesse momento? É aumentar o endividamento, solucionar o problema de saúde, para solucionar isso. Esse endividamento, eu falei o valor, você ficou em dúvida se era dólares, não é em reais. Há uma expectativa de que ontem o Mansueto Almeida, que é o secretário do Tesouro, reestimou, ele tinha falado em 400, depois falou numa videoconferência em 500, e ontem ele falou que a equipe dele já trabalha que nós vamos ter um déficit de 600 bilhões de reais ao final deste ano. Mas isso não vai ser resolvido no próximo ano, vai ser resolvido nos próximos 20 ou 30 anos. O governo vai ter que captar dinheiro no mercado nacional, no mercado internacional, talvez usar parte da reserva. O governo federal tem 360 bilhões de dólares no seu caixa, que são reservas internacionais. Isso significa 2 trilhões de reais. Parte desse pode ser usado para reduzir a dívida brasileira. E quando você reduz um pouco a dívida no mercado de capitais, você pode voltar a captar com a taxa de juros mais favorável. Mas, respondendo objetivamente, você tem razão. Há um risco de, no momento que o governo precisar captar esse dinheiro, possa pressionar um pouco os juros internos. Mas é um risco que precisa ser corrido. A maior parte dos especialistas nessa área indicam que, mesmo nesse sentido, não deve pressionar tanto o governo nacional brasileiro, não vai precisar aumentar tanto o prêmio para captar dinheiro no mercado, até porque o mercado mundial tem um grave problema, que é um excesso de liquidez. Então, juro um pouquinho mais atraente do que a europeia ou a americana pode sim permitir que o governo capte esse dinheiro para financiar esse déficit. Continuo à disposição, Tiago. Obrigado, professor. Obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma contribuição? Tiago, quero fazer uma pergunta para o professor Onofre Ribeiro. Professor, gostei muito, aliás, dos dois também, né? Do professor Vivaldo também, das colocações, mas a minha pergunta é para o professor Onofre. Está me ouvindo bem? Estou. Ok. O senhor falou muito nessa situação aí da quarentena que vai servir para a gente renascer. Eu lembrei da história da águia, né? Que ela tem que, no momento da sua vida, ela tem que jogar fora muitas coisas que não servem mais e criar novas e então renascer também de alguma forma, certo? E com muito sofrimento, evidentemente, lá na história dela. A pergunta que eu lhe faço é assim: o senhor comentou sobre mudança de comportamento e a pergunta então é: será que essa oportunidade que temos de mudança, que vai nos obrigar a fazer se reinventar, será que também é oportunidade para o Estado brasileiro se reinventar? Porque eu vejo o Estado brasileiro completamente falido, o modelo de administração pública completamente arcaico, e nós teríamos que reinventar. Esse reinventar é ter um Estado mais servidor, mais enxuto, mais simples, menos burocrático, para que possa servir melhor o cidadão, apoiar melhor as pessoas e as empresas. Como é que o senhor enxerga isso? Qual é o seu pensamento sobre isso? Miguel, eu estava ouvindo o Vivaldo falar, e ele falou aí que a gente vai com essa baixa dos juros
do juro internacional se tornar negativo, ele já é negativo no Japão hoje, por exemplo, na Europa, ele se tornando negativo lá, há montanhas de dinheiro que estão especulando no mundo que vão ter que buscar uma pátria para se instalar. O Brasil, com esse volume de 1 trilhão, e, Vivaldo, é 1 trilhão e 200 bilhões que vão ser jogados no mercado para manter a economia funcionando e o país não cair no fosso, isso vai gerar déficits públicos enormes, vai afetar profundamente a saúde do Estado, mas do Estado que nós conhecemos. Essa vinda de dinheiro externo para o Brasil, porque nós temos um ambiente de negócios adequado. Mato Grosso ganha muito nisso, pelo que eu falei lá atrás. Ambiente de negócio do agro e das cadeias todas, tecnologia, saúde, educação, etc., outras indústrias, esse ambiente de negócio servirá para atrair muito dinheiro de fora. Com o Estado, que o juro, pagando, como o Vivaldo acabou de dizer, pagando um jurinho maior do que o juro negativo do mundo lá fora, o Estado vai quebrar completamente para dar essa assistência nesse momento à sociedade. E não é só o Estado brasileiro, o Estado, Estados Unidos, Europa. A estrutura do Estado ficará tão afetada economicamente, tão afetada, que não será possível manter mais o Estado que nós conhecemos. Quero crer que daqui para o ano que vem, as agendas que serão colocadas na discussão serão profunda reforma do Estado, aí atende a sua angústia, que é desburocratizar, reduzir a um mínimo operacional, digitalizar o que for possível, mexer nessa estrutura de funcionalismo, burocracia, normas, tudo isso. Uma reinvenção do Estado brasileiro e do mundo, é uma tendência. E, com isso, a economia toma um papel novo, e as pessoas terão comportamentos novos. Por exemplo, rapidamente, as universidades federais hoje trabalham ensinando os meninos que o futuro deles é no serviço público, fazer concurso público. Acaba isso, acaba. Ou vai trabalhar ou não tem mais vida depois da universidade. Ela própria terá que mudar também, que é uma estrutura burocrática antiga. Então, o que a gente vai ter é uma modernização muito geral que, com essa situação do Estado, vai mexer muito na obrigar as reformas. O Congresso vai ter que se entender o seu papel, efetivamente. Então, a gente está lidando numa nova... Nós estamos já no processo de desconstrução do Estado e a construção de um Estado novo. Eu queria, Tiago, me permita um minutinho? Eu quero registrar algumas pessoas muito ilustres que estão conosco aqui. A Dalva, a Luciana, o Daniel e o Jorge, lá do Boticário, a Priscila Hauer, da Rádio Jovem Pan, o professor João Edson, que é um profundo conhecedor de Mato Grosso, me dá honra de trabalhar com ele na Rádio Jovem Pan de manhã, o meu filho Fábio Corrêa, que está lá em Aracaju, é um grande advogado da área previdenciária, o meu filho André, que está assistindo a gente, a Daniela Lepinski, da Federação das Indústrias, a Bianca, do Sicredi. Obrigado por estar conosco. Acho que a gente está cumprindo bem o nosso papel aqui, que é de colocar pessoas que têm poder de influência e de transformação, de trazer aí gente que vai replicar isso nos nossos mercados e no mercado de atuação e levar uma visão mais otimista disso tudo. Porque a gente está vendo, é muito alarmismo, né? Óbvio, a situação inspira cuidados, mas a nossa situação aqui, graças a Deus, ela é diferente do restante do país e até do restante do mundo, né? Grande parte do mundo, né? E o que a gente está vendo aqui é que esse período, esse é um período de transição, é a virada de chave. Todo século, né? A gente está virando, toda a virada de século, ela não se dá necessariamente quando você muda do ano 1000 para o ano 1001, para o ano 2000 para 2001. Tem algum evento chave, né? E eu acho que essa pandemia é o momento chave da virada do século. Isso está fazendo a gente entrar no novo século, né? Não é a virada do ano.
Então, por isso que todos os nossos modelos de negócio estão sendo colocados em xeque, estão sendo colocados em transformação. A gente está vendo aí pessoas da melhor idade fazendo compras por delivery, acessando o internet banking, pedindo coisas pela farmácia. Então, uma transformação. Eram coisas que já iriam acontecer. Só está aumentando a pressão para que isso acontecesse. Iam muito lentamente. Agora é facão. Ruptura. Aí, diante de tudo isso que eu falei, eu gostaria muito de trazer uma pessoa aqui para contribuir com a gente, que é o meu mentor empresarial, meu mentor e da Mariana aqui, que é um cara que está nos clareando muito os caminhos, assim, tem nos ajudado bastante, que é o Marcos. Eu queria que ele falasse para a gente, desse uma visão aí de como é que o que está acontecendo na cabeça das pessoas, como é que a gente pode fazer para contornar tudo isso. Ele tem feito uma série de lives em vários outros canais aí, influenciado muita gente, por isso que eu fiz questão e ajustei essa agenda justamente para que ele participasse e pudesse contribuir com a gente. Obrigado, Thiago. Obrigado, Mariana. Primeiro, queria demonstrar minha admiração ao senhor Onofre, ao Vivaldo, parabéns pela contribuição. Estava até comentando com a Mari e com o Thiago aqui, enquanto vocês estavam falando, a conexão que eu tive. Senhor Onofre, também sou jornalista, também vivi todas essas dores, também sou um humanista e me conecto muito com tudo que o senhor falou. Acredito realmente que existe um propósito maior acima de tudo isso. Estamos vivendo uma era que vai causar muitas transformações, principalmente transformações interiores, né? E, senhor Vivaldo, né, gratidão por ter compartilhado tanto conhecimento aí numa área que poucas pessoas têm esse domínio, é muito importante essa orientação, esse clareamento que o senhor trouxe aqui, né? Agora, assim, o que é muito importante? Nós temos muitas informações, estamos vivendo uma era de grandes transformações. Mas tudo isso vai se tornar em dádivas, em resultado, em algo realmente relevante, se nós tivermos a capacidade de parar e entender tudo isso para tomar decisões, né? Todos nós, empresários, somos chamados todos os dias à tomada de decisões. Agora, para tomar decisões saudáveis, nós temos que estar presentes, temos que ter a informação clara, entender o nosso papel em tudo isso e, acima de tudo, saber o que eu quero do futuro, né? Então, traçar exatamente onde que eu quero chegar, qual que é a vida que eu vou construir a partir de agora, nesse momento de ruptura, como o senhor Onofre estava falando. Nada será como antes. Agora, nós temos que nos reposicionar diante de tudo isso, tomar decisões internas, decisões externas, né? E com muita sabedoria. Muita sabedoria por quê? Porque além da nossa sobrevivência, das nossas empresas, nós temos muitas pessoas que dependem de nós também. Uma pequena ação nossa vai trazer impacto na vida de uma série de outras pessoas. Evidentemente que nós, empresários, estamos aqui nesse momento preocupados com a sobrevivência das nossas empresas. Eu trabalho com business coaching, com mentoria empresarial, e eu todos os dias, eu até atrasei 5 minutinhos para entrar aqui na live, porque eu estava atendendo uma empresária de Novo Horizonte, no interior de São Paulo, né, em que está, num momento de instabilidade emocional, ela estava perdida. Trazer essa consciência para o momento agora, a gente saber que talvez a gente vai sair disso talvez com menos dinheiro, mas com uma carga de experiência muito maior. E para isso, gente, é muito importante nós ouvirmos as pessoas. O senhor Onofre falou uma coisa muito interessante, né? Eu não quero competir com os jovens. Eu estou aqui com outro papel. O meu papel agora é a minha experiência. Eu acho que é isso. O senhor Onofre, o senhor Vivaldo, tantas outras pessoas que são hoje mentores, né? Escutem os mentores, escutem as pessoas que têm experiência para compartilhar com vocês. Tragam essa experiência para a vida de vocês com muita humildade, com muita tranquilidade, né? Perguntem, questionem, né? Reflitam para tomar decisões. Os mentores são fundamentais nesse momento. Então, parabéns, Thiago, Mariana, Carandá, por estar proporcionando o contato desses empresários com os mentores. O senhor Onofre é um mentor, o senhor Vivaldo é um mentor, eu trabalho com mentoria para vocês. Então, gente, tenham ao lado de vocês mentores que possam lhe ajudar. Por quê? Porque nós temos uma visão de mundo. Nossa visão de mundo é limitada ao nosso mundo. Agora, quando nós nos abrimos para outras visões,
O senhor Onofre trouxe a visão de mundo dele, o senhor Vivaldo trouxe a visão de mundo dele, eu trouxe minha visão de mundo na outra live que nós fizemos na semana passada. Você começa a ampliar a sua percepção e com uma percepção mais ampla, você tem mais condições de tomar decisões. Tudo se resume a isso, tomada de decisões. Quais decisões? Para a minha vida, para a minha empresa, para a minha família, para as pessoas que estão ao redor. Então, parabéns, Thiago, parabéns, Mariana. Contem comigo, não só o Thiago, Mário, todos vocês, já me coloquei à disposição quando fiz a live semana passada, estou à disposição. E mais do que tudo, aproveitem tanto conhecimento. Tenho certeza que vocês pedirem mais informações para o seu Vivaldo, para o seu Onofre, para mim a gente está pronto aqui para contribuir, e é esse o nosso papel. Gratidão, um ótimo dia para vocês. Tamo junto, hein? Vamos lá que nós vamos passar por tudo isso e viver uma nova era aí que já está chegando. Obrigado, Marcos. Eu gostaria que o professor Vivaldo fizesse as últimas considerações finais dele aí, depois do seu Onofre, para a gente poder encerrar. Professor Vivaldo. Bom, as minhas considerações repetir uma coisa que é muito conhecida, que a crise tem sempre duas faces, ameaça e oportunidade, mas nesse momento eu vejo mais oportunidades do que ameaça. Por quê? Eu acho que o mundo todo vai ser diferente, a economia de Mato Grosso vai sair mais forte. O mundo vai verificar que não dá para você ter tanto produção de produtos e insumos estratégicos em algum ponto do mundo, como a Ásia, Vietnã, China, e de repente o mundo percebe que 90% das coisas mais primordiais para sair para combater o coronavírus depende da produção da China. Eu creio que isso deve fazer reavaliações e os grandes países, os grandes blocos passarem a cuidar mais de insumos estratégicos para não ter situações até esdrúxulas como essa de um presidente americano ter que fazer pirataria e segurar produtos de saúde lá em Miami, por exemplo, nos seus aeroportos. Outra oportunidade que eu vejo para Mato Grosso é se fortalecer, porque ele vai demonstrar que a economia mato-grossense ganhou uma competitividade de nível mundial. E isso vai ajudar a gente a sair mais rapidamente da crise, porque a gente é competitivo mundialmente e produzimos alimentos. Então, esses são fatores que eu vejo. Por outro lado, eu acho que especialmente o lado empresarial precisa verificar que quando a gente tem um governo menor, uma máquina menor, uma burocracia menor, em situações como essa, o governo tem mais fôlego para se endividar, para fazer o que tem que ser feito, porque ele gasta menos dentro de si próprio. Acho que a gente deve sair diferente com relação a isso. E, por último, uma sugestão que eu encaminharia especialmente para a parte empresarial que nos ouve. Acho que há precisações mais fortes da parte das corporações e representações comerciais para exigir dos governos mais intervenção para a modernização da sua máquina administrativa. É preciso, o Onofre tem razão, é preciso sim a gente reduzir o tamanho do Estado brasileiro, o tamanho do Estado que gastamos com o Estado em Mato Grosso. E, para isso, eu encaminharia duas coisas que eu não vejo os empresários abraçarem tanto aqui em Mato Grosso, que é forçar o governo a sair de áreas onde ele está e não precisa do governo. Então, nesse sentido, eu acho que os empresários aqui devem pressionar suas corporações, Fiente, Fecomércio, Famato, AproSoja, para que o governo atual do Jair Bolsonaro e do Paulo Guedes privatizem mais, cobrem do governo um programa, aceleração do programa de privatizações, porque com isso o governo sai. Gente, o governo brasileiro distribui combustível dos nossos carros. Até pouco tempo a Petrobras prospectava, refinava e entregava no nosso tanque o combustível no Brasil. Ela não precisa disso. Não precisamos da Petrobras vendendo no varejo. E, nesse sentido, por exemplo, Mato Grosso tem duas ferrovias prontas para sair. Basta que o governo acelere e autorize o leilão para privatizar a Ferrogrão e para construir de Rondonópolis até Sorriso.
Isso, se não houver pressão empresarial, fica só na mão de deputados e parlamentares, o governo não dá tanta importância. Então, na minha visão, eu acho que quando os empresários pressionam o governo para diminuir o seu tamanho, para implementar um programa forte de privatizações, estão contribuindo para melhorar as suas atividades empresariais e, principalmente, para diminuir o tamanho do Estado brasileiro. Quanto mais ele privatizar, menor vai ficar o Estado para mexer naquilo que a iniciativa privada pode fazer muitíssimo bem. Antes de encerrar, a Adriana fez uma pergunta aqui. Ela está perguntando, vou ler a pergunta dela. Tá? Estamos vivendo claramente uma guerra política aberta, mascarada de pandemia. Como será o período de quarentena se ninguém que manda quer isso? Quais as armas que os empresários podem usar? Essa pergunta é para o professor Onofre e eu gostaria que ele respondesse e em seguida fizesse as considerações finais para a gente poder encerrar, tá? E se puder responder a pergunta de maneira bem objetiva, a gente já está caminhando aí para praticamente 2 horas de live. Eu quero dizer para a Adriana que o empresário sozinho não tem força nenhuma. Para isso tem a folha de pagamento, desconto de dinheiro, que é uma contribuição que vai para as confederações lá no nível nacional e as federações de nível estadual. Confederação Nacional da Indústria, do Comércio e Serviços, Confederação Nacional dos Transportes, Confederação Nacional da Agricultura. São grandes confederações, recebem bilhões e bilhões para congregar os empresários, e nos estados tem as federações respectivas. É lá que o empresário tem que atuar, fazer força, pressionar, porque as federações estão muito acomodadas na burocracia. Automóveis, prédios lindos, ação mesmo muito pouca. Não fará também se não for pressionada pelo empresário. O empresário tem, de agora para frente, na reinvenção que o Vivaldi e eu falamos, tem que aprender uma outra coisa, tirar a bunda da cadeira e ir lá na federação, encher o saco dos dirigentes, porque senão fica na burocracia. O mundo privado também adora burocracia. Bom, eu quero encerrar, Tiago, trazendo uma leitura de esperança para Mato Grosso, rapidamente. Eu era secretário de Comunicação do Estado no momento em que ele foi dividido em 77. No ano de 77, o presidente da República, era o general Ernesto Geisel, fez a divisão na base do facão, não consultou ninguém aqui, fez com o lobby do Mato Grosso do Sul, que tinha mais líderes políticos do que nós no plano nacional, e o doutor Garcia Neto era o governador, foi chamado a Brasília para ser anunciado pelo presidente da República, o general Geisel, que dividiu o Estado. Eu vou reproduzir a conversa do general Geisel, que o doutor Garcia, de quem eu fui secretário de Comunicação, um grande estadista, igual a ele, só o Dante de Oliveira aqui em Mato Grosso, e num certo momento o Júlio Campos, o doutor Garcia me repetiu essa frase 500 vezes que eu decorei. O Geisel sentado na sala, doutor Geisel na cadeira de lá, o doutor Garcia de cá, o Geisel disse a seguinte frase, eu abro aspas, doutor José Garcia, eu decidi dividir o Mato Grosso porque o Estado tem tantas potencialidades que um dia no futuro poderá ameaçar a soberania nacional, como fez São Paulo na Revolução de 1932. Fecha aspas. O que ele quis dizer? Ele não falou por si. A Escola Superior de Guerra, que é a grande academia do pensamento filosófico dos militares naquele tempo do governo que eles foram governantes e agora continua sendo, a escola tem conhecimentos estratégicos, geopolíticos de larga escala. Em 1977, há 43 anos passados, isso foi dito pelo presidente da República. Desde então já se enxergava que Mato Grosso, que naquele tempo não tinha nada, teria o que tem hoje e terá o que o Miguel falou, o que o Vivaldo falou e que eu acredito. Um hiperfuturo, porque quanto mais a população mundial mudar, quanto mais o mundo se civilizar, mais comida será necessária. E aqui é a pátria da comida no mundo. A mensagem é essa.
atrás da comida, vem todas as outras cadeias produtivas em larguíssima escala, e a gente vai ser, como dizia o Chico Xavier no seu livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Muito obrigado, Tiago, pelo convite. Fico muito feliz, primeiro como pai, né? Primeiro como pai, eu sou paizão, como você bem sabe. Puxa saco os meus filhos. E segundo, por ver a sua... Me realizo em você quando eu não preciso mais ser o protagonista da ação e fico, como diz lá o nosso amigo, como mentor. Fico feliz demais que você e a Mariana tenham essa leitura e essa capacidade de mobilização de pessoas. Aos poucos isso vira uma onda. E quem muda o mundo são as ondas. Muito obrigado. Eu acho que o fruto não cai longe do pé, né? Eu acho que nós, como empresários, eu, a Mariana, a gente tem uma visão muito humanista no relacionamento com as pessoas e principalmente com a equipe. E o objetivo disso é levar essa informação até vocês, principalmente para preservação de emprego, para que vocês tenham informação para tomar as decisões corretas, para melhorar o negócio de vocês. A gente está passando aí por um momento íngreme aí, uma subida íngreme, mas logo depois vem o vale. O futuro é digital, o futuro é muito promissor. A gente está passando por um momento de transição e toda transição ela é turbulenta. Mas logo em seguida a gente vai ver profissões que ainda não existem com uma altíssima demanda, negócios se reinventando, desenvolvendo novos produtos, atendendo demandas que ainda vão surgir. E o objetivo disso é provocar vocês para que vocês parem nesse momento e olhem para dentro do negócio de vocês, para assumir o papel de protagonista dentro do negócio, dentro da sociedade, para ocupar os espaços que vão começar a ficar cada vez mais vagos, porque quem não se preparou, quem já não era um bom empresário, já não era um bom gestor, vai ficar pelo caminho. E a gente vai encontrar um mercado aberto, com menos concorrentes, com mais oportunidades, com possibilidade de crescer muito mais do que a gente vai retrair nesse momento. Eu acredito que são poucos meses aí que a gente vai encontrar dessa transição, mas logo em seguida o futuro é excepcional, o futuro é incrível, o futuro é muito promissor. E eu tenho certeza que se a gente não se conformar, assumir as responsabilidades e fazer o que tem que ser feito, não importa o preço que isso vai ter nesse primeiro momento, vai colher frutos fantásticos, vai ter um caminho muito perene. E para abrir essa percepção, dar mais essa visão do que está acontecendo lá fora, o que a gente pode fazer, eu vou reforçar o convite que eu consegui trazer o pessoal da Resultados Digitais para falar justamente sobre como as empresas estão se reinventando no ambiente de negócios, conseguindo vender mais, criando novos produtos, aumentando a retenção de clientes através da mudança do trabalho, ao invés de olhar para o próprio umbigo. E esse é um problema muito grande dentro do meu mercado, o mercado que a gente atua da publicidade, de colocar agora o cliente no centro, isso agora tem um chamado Customer Success, que é sucesso do cliente. Então agora a gente vai trabalhar na próxima live a visão de criação, a visão de novos ambientes, de novos negócios dentro do ambiente digital, e de Customer Success, colocando o cliente no centro dos nossos negócios. Eu acho que é isso que vai acontecer a partir de agora. É importantíssimo vocês se prepararem aí, quem já é cliente da Carandá, já está caminhando nessa jornada, a gente já tem vários projetos bem avançados nesse sentido. Tem cliente nosso que está vendendo, que aumentou o faturamento nesse período, e tem cliente que a gente está atuando fortemente para segurar o faturamento, já com ações bem específicas, que já está trazendo resultado. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu e a Mariana, nós temos uma satisfação imensa de ter pessoas tão qualificadas aqui que vão levar essa mensagem para mais gente. Quero agradecer pela última vez as pessoas mais brilhantes que eu conheço dentro dos seus segmentos, que é a pessoa que eu tenho a grata felicidade de ser filho, que é o professor Onofre, e do professor Vivaldo, que eu acho que é um dos caras mais brilhantes com quem eu já tive a oportunidade de conversar, e eu fiz questão de trazer para a gente. Um cara ético, humano, tem uma visão, é economista, mas tem uma visão humana muito forte. Acho que essa é a principal mensagem. Gente, obrigado por tudo, obrigado por disponibilizar o tempo de vocês, e eu faço o último apelo.
levem isso para as pessoas. Procurem preservar o máximo de empregos que for possível, para a partir de então a gente passar por essa transição e ter um futuro crescimento incrível nos nossos negócios. Gente, obrigado por tudo. Estou encerrando a reunião agora. Eu vou gravar esse vídeo, vai estar gravado, e eu vou enviar para vocês compartilharem com quem vocês acharem que precisa receber essa mensagem. Gente, obrigada, seu Onofre. Obrigada, Vivaldo, por aceitarem o convite. Espero vocês na próxima live. Obrigada a todos que ficaram até o final, viu? O que vocês precisarem, a gente está à disposição para conversar, para ajudar a hora que for. Muito obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.